Porque o objetivo da Ellen aqui no programa, com a sua loja, com as palestras que ela dá e com os cursos, é quebrar tabus, não é? E eu soube que mesmo participando de seminários e de palestras, as próprias pessoas que estão lá para falar sobre essa quebra de tabus, têm tabu. É isso, Ellen? Tem. Como é que pode uma pessoa que vai incentivar a outra a quebrar tabus ser preconceituosa e ter tabu? Ainda existe, Fábio, é incrível. Eu falei assim que eu tô com uma emergência de quebrar esse tabu, porque todos os educadores, pais, nós, todo mundo ainda tem esse preconceito de falar de sexo e relacionamento. As pessoas preferem, ouviu falar, mas disfarça que não está escutando sobre o assunto. Se forem para participar, preferem se omitir a falar do relacionamento, sexualidade e postura. Então, eu quero falar que a emergência da educação sexual está muito séria. Tá mesmo. Porque nós, educadores e professores, ainda não temos um preparo para estar trabalhando a sexualidade nas escolas, porque a modernidade está vindo, tem que aprender a trabalhar a homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, o diferente, né? E porque todo é direcionado ao hétero, então tem um padrão. E isso vai criando traumas, dilemas, até o MEC. Eu sugeriria que tivesse uma matéria, educação sexual, na carteira, para os alunos desde pequenos. Lógico, não incentivando, mas conhecendo. Existe falar sobre sexualidade, educação sexual em biologia, em ciências, por cima. Fala sobre o corpo. A reprodução. A reprodução. Então, não tem uma abrangência maior sobre a sexualidade. E eu fiz algumas entrevistas, conversei com alguns profissionais também, terapeutas, sexólogos. Existe muita problemática envolvida nos consultórios que, no fundo, é falta da educação sexual. Não é o primeiro tema que chega, mas está envolvido essa falta de conhecer. Então, é essa a nossa emergência, né? Educação sexual. O governo está gastando muito também para está remediando com as doenças sexualmente transmissíveis, com as depressões, com tudo que vincula o sexo. Né? Se desde pequenos nós tivéssemos uma orientação, uma educação, não haveria tanto dilema, tanta exclusão, tanto trauma. A gente assiste às vezes o jornalismo, os pais excluindo, querendo matar o filho, ou suma daqui pela opção sexual dele. Então, até a orientação sexual, a gente não fala opção, porque os estudos estão dizendo assim, a gente não opta por ser, né? É a orientação. Vem do gene, vem de tudo que vai se desenvolvendo, a criação. Eu não opto por ser heterossexual, eu não opto por ser homossexual. Eu tenho essa orientação sexual. Então, são palavras muito próximas, mas com significados diferentes. Então, assim, eu vou optar por ser homossexual, eu vou optar por ser... Não, é a orientação, desde a genética, desde o gene, desde o útero da mãe, desde o desenvolver quando criança. Isso vai desenvolvendo essa orientação sexual. Ninguém escolhe. Entendi. Né? Então, isso tem muito a ver com religião também, não tem? Tem, porque ainda existe na sociedade assim o padrão, né? O gênero masculino e feminino. Desde que nasceu tem o registro civil, tem assim, e vai seguindo aquele caminho assim, regrado. E é mais amplo. E vai criando dilemas. A pessoa com uma orientação sexual diferenciada do que o padrão da sociedade é hétero, também muitas vezes se sente excluído, desorientado, e quando ele está entre meio uma escola, o professor também não vai saber se portar contra com aquela criança, com aquele adolescente. Os pais não querem que falem a respeito, mas se não tiver uma orientação, uma educação, desde novos, como que é o corpo, depois o que é o sentimento, o que vincula, que reação tem com o corpo quando tem um ato sexual, o que vai acontecer, quais são as variantes. A pessoa tendo uma orientação, ela tendo essa educação, ela vai saber prevenir as doenças, ela vai saber realmente o que ela está carregando para si naquela orientação. Entendi. Não, eu sou assim, então vou me aceitar assim, eu não sou diferente. E você sabe, Ellen, que eu não entendo nada desse assunto,
Mas o pouco que eu vejo e o pouco que eu leio sobre isso, a pessoa que tenha orientação sexual diferente dos héteros deve sofrer muito. Sim. Porque imagina quando você não aceita teu nariz, por exemplo. Ah, eu não gosto do meu nariz. A pessoa já fica... Agora, você não aceitar você dentro do padrão que é estabelecido, né? Por exemplo, o homem tem que ser homem, tem que namorar a mulher e assim por diante. Deve ser muito mais difícil. É horrível. Eu vi algumas, assim, jornalismo policial a respeito, que o pai chegou com a arma e falou, suma daqui e volte só quando você for homem de verdade. Então você fica assim, né, a pessoa tem uma orientação diferente. Entendi. E ela está sendo massacrada, está sendo excluída, a família que seria o apoio, tá ela está sendo pra excluída para ela voltar quando ele for homem de verdade, por exemplo. Mas se ele tem outra orientação, e o dilema, às vezes acabam caindo numa vida promíscua, numa vida fora dos padrões de uma família, porque ele foi excluído. Ou pior ainda, né? Ficam dentro do armário o resto da vida. Infelizes. Se tornando péssimos maridos, péssimos companheiros, né? Péssimos pais, muitas vezes. E muitas vezes, assim, a educação sexual. O homem é sempre criado assim para ser o forte, o sem reação emocional, o provedor, e muitas vezes ele pode ter sentimentos. E ele tem que conhecer do corpo dele, do corpo da amada também. Então, muitos dilemas que tem na maioridade, na melhor idade, como nós falamos, são assim, peraí, o corpo vai envelhecendo, você vai tendo disfunções, você vai tendo probleminhas naturais, uma diabetes, uma fadiga de corpo, uma canseira. E o desempenho sexual não é o mesmo lá dos 20 anos. E muitas vezes o homem não aceita isso. E na melhor idade, 60, 70 anos, que às vezes me conversa com os outros e fala assim, eu não preciso mais viver se eu não tiver sexo. Aquela coisa, espera aí, é extremo. E se conhecer um pouquinho mais do corpo, o sexo não é só órgão com órgão. Né? Ele pode ter um carinho, uma abrangência, um corpo. Até as pessoas que fazem uma terapia ou vão até um psicólogo, até conversando com alguns profissionais, eles relatam assim, eles começam com problemas, estão às vezes depressivos, não vão bem ao trabalho, terminam um relacionamento, aí eles vão procurar um profissional, que daí não tá legal. Espera, tá chegando lá no fundo do poço. Lá no fundo do poço vão procurar o profissional, que a vida não tá legal. E quando vai se descobrir, vai procurando as causas, lógico, que é a maturidade, o que acontece com o corpo. Aí você vai ver no fundo, é porque a vida sexual não estava legal, ele não estava tendo ereção, não. E para ele a vida sexual era só ereção, só penetração. E muitas vezes, quando ele foi explicando sobre as funções do corpo, o que era uma coisa, o que era outra, o que reage no corpo com um beijo, o que reage no corpo com um toque, o que reage... E ele tendo orientação, aí eles voltam assim para o consultório e falam, doutor, se eu conhecesse esse feijãozinho ontem, que feijãozinho? Eles não conheciam a região clitoriana, então... Esse botãozinho é mágico. Então eles não conhecem o corpo da companheira. Falando, porque assim, então esse preconceito e esse tabu não é somente com jovens ou com a sexualidade, com a opção da sexualidade. Muito pelo contrário. Os casais estão tendo esses dilemas. Com idade. Com a idade, com até mesmo aquela educação que teve. Não é uma educação, não fala de sexo, não fala de sexualidade, é errado, não pode, não. Tudo não. E hoje os jovens são assim, eles procuram a liberdade, tudo pode, mas sem orientar dos sentimentos, da responsabilidade. Entendi. Então antes não podia, porque era errado. Agora tudo pode, mas ninguém orienta como, porquê, quais são os dilemas. Muito confuso, então né? É bem confuso. Muito confuso mesmo. E é emergencial essa educação. Mas né? assim, ó, a proposta da Ellen é que você tente entrar em equilíbrio, você, o seu amado, ou você e sua amada, de repente, né? Não interessa a sua orientação sexual. O que ela quer é que as pessoas realmente se conheçam, conheçam o seu corpo e aprendam a desfrutar mais disso, ter mais prazer com você mesma. Então você pode dar um pulinho na Sensual Store, que fica ali na Rua 7 de Setembro, 419, loja 1. É um centro comercial da Rua 7. Tem estacionamento, muito fácil. Ou acessa o site www.lojasensualstore.com.br. Deixa lá sua pergunta, sua dúvida. Tenho certeza que a Ellen vai fazer o possível
para te ajudar. Ou ainda, fica ligadinho na Rádio T, fala lá que eu quero começar a cobrar cachê aqui da Rádio T. Segunda, quarta e sexta. Das 8 às 10 da noite, estou lá na rádio. O pessoal que às vezes não tem um rádio, alguma coisa, pode acessar online, radiot.com.br, ou ouça ao vivo, né? E estamos pode enviar as perguntas. Pode mandar as perguntas pelo site, por MSN, por SMS do celular. Você viu que eu sempre tô ligadinha em você lá, bom, eu fico pondo no Face pra ela. Muito bom. E a gente vai sortear um presente aqui, que a Ellen trouxe da Sensual Store, olha que legal. Para o pessoal aqui da TV, que amor você homenagear o pessoal da TV. E esse cartãozinho da Ellen, ó, esse cartãozinho aqui, quando você for visitar a loja, você pega esse cartão. Cada compra você vai carimbando aqui. Preencheu? Nas compras acima de R$60 você ganha um selo e esse selo você vai completando a cartela. Quando você completar, vai ter tanto uma linha de lingerie do cosmético para você escolher de presente. Tá. A sorteada de hoje foi Janaína, é isso? Eu não conheço todas as pessoas aqui da TV ainda. Janaína, que ganhou o presente da Sensual Store, ó, tá bom? Vou deixar ali na recepção com a Edilma. Pode ser esposa de algum funcionário também, pode ser esposa, verdade. Depois eles vão olhar aqui o telefone, tudo certinho. Obrigada, viu? Obrigada. Amei. Quero falar a todos também que começou a promoção de Natal já. As compras acima de R$30 você preenche o cupom para ganhar uma cesta, concorrer a uma cesta no valor de R$1.000 em produtos sensuais também. Papai Noel tem que vir mais alegre nesse Natal. Olá, que legal! Manda um beijo para Ellen. Adoro ela. Valentina. Obrigada, da minha sobrinha. Um beijo, obrigada pelo carinho, né? E quero contar com vocês para essa quebra de tabu, para conhecer Todo mais mundo a tem que sexualidade. aprender. Eu tenho um ditado aqui que eu falo sempre assim, como eu sou mais antiga, eu posso falar, porque você é mais novinha que eu. É assim, você não precisa aceitar, você tem que aprender a respeitar. Com certeza. Essa é a diferença.